Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um título denominado 7 razões para confiar em Deus. É um texto extraído do livro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. A palavra confiança, ela pode ser definida de algumas maneiras diferentes. Ela pode ser definida como sendo coragem para encarar desafios. Pode ser ter fé em alguém ou alguma coisa, ou ainda fazer com que as pessoas tenham fé em você. Diante desse contexto, ter confiança em Deus pode ser definido como dependência de Deus, como de se entregar a Ele sem nenhuma restrição, ou seja, ser grato a Ele por todas as coisas. Quem se entrega, confia. Confiar em Deus é se sentir amado, se sentir perdoado, mesmo que a gente não compreenda os planos divinos. Confiar é ter certeza que Ele sempre vai ter o melhor para nós, que somos seus filhos. É ter certeza que Ele sempre cuidará de nós, mesmo em momentos que tudo parece estar perdido, que tudo está contra nós. Confiar é ter certeza que Ele jamais vai nos abandonar. Confiar em Deus é reconhecer o nosso lugar como filho, conhecer nossa função nessa sociedade que está clamando por misericórdia. É acreditar no amor de Deus, é acreditar que Ele vai fazer o melhor para nós, é depender dEle em todas as áreas da nossa vida. Confiar em Deus é fazer de Cristo Jesus nossa única fonte para todos os nossos desejos e necessidades. Portanto, irmãos, confiar em Deus é depositar nele toda a fé, toda a esperança, com certeza que algo que Ele fará por nós, que ninguém poderá fazer. É ter certeza que Ele está dentro de nós. É assumir que Ele tem o controle de todas as coisas. É deixar que Ele faça a sua vontade e nos submetermos a ela, à vontade de Deus. Infelizmente,
nem sempre conseguimos manter uma fé totalmente nele. Principalmente quando estamos passando dificuldades. Contudo, existem muitas, mas muitas razões pelas quais podemos confiar em Deus. Sobre qualquer circunstância. Não importa o que nós estamos enfrentando. Quando vem a dificuldade, as circunstâncias procuram correr a nossa vida, a nossa fé. Mas a Bíblia nos mostra que confiar em Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Diante do que nós falamos, vamos analisar aqui 7 razões pelas quais devemos confiar em Deus. A primeira razão é que Deus é fiel. A fidelidade é com toda certeza uma das virtudes cada dia menos popular nos dias atuais. Ser fiel está ficando fora de moda. Estamos vivendo uma sociedade em que tudo é possível. Porém, irmãos, a fidelidade nada mais é do que fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Ser fiel sempre será ter uma vida em obediência a Deus. Deus é fiel. E Ele prova a nossa fidelidade. Por ser fiel, Ele sempre cumprirá suas promessas. Por ser fiel, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele sempre vai estar presente para nos ajudar. Ajudar a superar os momentos mais difíceis de nossa vida. Ele jamais nos abandona. Ele é fiel. Ele nunca falha. Lembre-se, irmão, de que as dificuldades são temporárias. Mas as promessas de Deus são eternas. Quando Ele promete, Ele cumpre. Pois sua palavra é imutável e permanecerá para sempre. Ele nos ama e quer nos abençoar. E o desejo dele é realizar coisas tremendas em nossas vidas. Deus é fiel. A segunda razão por que nós podemos confiar em Deus é que Deus tem todo o poder. A palavra diz que Ele é onipotente, é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer com que possamos superar qualquer desafio. Ele está presente em todos os lugares e nenhum lugar é escondido demais que Ele não possa enxergar. Seu poder é ilimitado. Ele possui todo o conhecimento. Nada para Ele é novo. Nada. Deus é a rocha eterna. Um fundamento firme para a nossa vida. Palavras escritas por Isaías, capítulo 26, versículo 4. Todas as coisas
possíveis e imagináveis foram criados por Deus. E nada pode impedir que seus planos sejam realizados. Quando nós depositamos nossa confiança nele, nós estamos alicerçados. Estamos alicerçando nossa fé numa rocha inabalável, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. A terceira razão para que nós possamos confiar em Deus é que Ele é justo. Sim, Deus é justo. Ele nunca age de forma desonesta. Ele retribui a cada um aquilo que ele realmente merece. Ele é o juiz. É um juiz que não comete erros. Ele não pode cometer erros. E a sua justiça é repleta de misericórdia. Ele castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Por ser amor, ele não podia deixar nossos pecados impunes. Não, ele é amor, então ele não pode deixar o pecado impune. Por isso, ele levou nosso castigo. Sim, Cristo Jesus levou em suas costas todos os nossos pecados. O castigo que nós merecíamos, ele levou no nosso lugar. Agora, irmãos, todos os que aceitam Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e podem se tornar justos. Portanto, Deus é justo e é imparcial. Ele é imparcial em cada decisão tomada. Ele sabe realmente o que faz. Ele pode endireitar o que está errado. E ao confiar nele, ele nos ajuda a encontrar solução. Ele nos ajuda a encontrar a paz em nosso coração. Ele é justo. A quarta razão para que possamos confiar em Deus é que Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele sempre nos ajuda, sempre nos perdoa os nossos erros. Ele sempre nos dá uma chance para corrigir nossos erros e seguir em frente. Mesmo quando nós mesmos não acreditamos que não merecemos. Mesmo quando nós sabemos que não merecemos e que Ele não tem obrigação para conosco por nossos erros, mas ainda assim, Ele nos corrige e nos dá chance para que possamos seguir em frente. A sua misericórdia é a bondade ou o amor. O amor dele mostrado para que todos que estão em sofrimentos ou em miséria, independente do seu mérito. Então ele é misericordioso. Ele mostra sua misericórdia através da bondade, do amor, para com todos. Todos que estão em sofrimento, todos que estão em miséria, independente se nós temos ou não méritos. Porque nós nunca temos mérito algum.
Ele nos abraça. Ele nos abraça sempre que estejamos esperando. Ele nos fortalece. Ele nos dá confiança. Confiança para que a gente possa seguir em frente, sem culpa. A cada momento, a cada instante, Ele está conosco, nos guardando. Com sua infinita misericórdia, Ele mesmo estabeleceu o meio e o preço para a redenção do ser humano. Cristo Jesus levou sobre si a ira contra o pecado. Uma ira que devia ser derramada sobre nós, mas foi derramado sobre Ele, Cristo. E todos os nossos pecados e transgressões, todas as nossas iniquidades, foi depositado sobre Cristo. Ele, por amor de nós, Ele bebeu o cálice da ira do Pai, da ira de Deus, dando ao ser humano a possibilidade de ter acesso a essa misericórdia. Uma misericórdia que nos é dada se nós voltarmos para Ele com fé e um arrependimento genuíno. Portanto, irmãos, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá, declarado em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus é misericordioso. A quinta razão para que a gente venha confiar em Deus é que Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá, de eternidade em eternidade. Ser eterno significa ser perpétuo. Não tem começo, não tem fim. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O seu nome revela a essência de Deus, sua alta existência, sua eternidade e imutabilidade. Isso quer dizer que Ele apenas não é aquele momento, mas que continuará sendo o que foi, o que é e o que será por toda a eternidade. Palavras escritas no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Cristo afirmou. Ele disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Livro de João, capítulo 8, versículo 58. Com essas palavras, Cristo Jesus afirmava ser eterno, assim como o Pai é eterno. A eternidade de Deus, ela pode ser comprovada pela criação. Tudo que foi criado comprova o poder eterno de Deus e o seu plano para a terra. Ele permanecerá por toda a eternidade. E nós poderemos permanecer com Ele
mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, podemos confiar nele, podemos confiar nas suas promessas. Nossa estada nessa terra é apenas passageira. A verdadeira vida será eterna. Eterna ao lado de Cristo Jesus, nosso Redentor. Nós podemos viver eternamente com Deus, ou podemos viver eternamente no lago de fogo. Nós temos que escolher. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. A sexta razão que podemos confiar em Deus, Ele nos protege, cuida e guia. Nós estamos constantemente diante de muitas decisões. São decisões a serem tomadas nessa vida. Não adianta nada alimentar a ansiedade. Ser ansioso é desejar resolver os problemas a qualquer custo. E não adianta nada resolver nenhum problema dessa forma. Pelo contrário, sempre iremos causar ainda maiores dificuldades. A Bíblia Sagrada afirma que Deus nos protegerá. Sim, Deus nos protegerá. Ele nos cuidará, Ele nos guiará em todos, até nos mínimos detalhes. Creia uma coisa, Ele tomará conta da sua vida. Basta confiar. Quem ama Deus não precisa ter medo, porque Ele está do teu lado, está do nosso lado, nos dando proteção, segurança, porque Ele também nos ama. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Não são palavras minhas, está lá escrito, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 ao 31. Está escrito, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Palavras do livro de Salmos, Salmo 91, capítulo 1 ao 13. Portanto, irmãos, Ele nos protegerá do ataque do inimigo, que tenta, de qualquer maneira, a qualquer custo, destruir essa relação que nós temos com o Altíssimo. Ele protege nossas mentes das coisas destrutivas. Através da sua palavra, Ele nos consola e nos ajuda. Ajuda a superar as dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 7 ao 8. Ele nos promete que nos dá tudo aquilo que precisamos para nossa sobrevivência nessa terra. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Ele cuida de cada um e dá coragem para enfrentar todas as intempéries da vida e alcançar sua glória.
Ele protege aqueles que o temem e que confiam no seu amor. Quando nos sentimos perdidos e sem rumo para seguir adiante, se tivermos fé, irmãos, Ele nos irá mostrar por qual caminho devemos percorrer, qual caminho devemos direcionar nossa vida. E irá fazer planos lindos para nós. Ao confiarmos nele, jamais nos sentiremos perdidos. Ao enfrentarmos desafios e incerteza, Ele nos dará força e coragem para superar todas as adversidades. Nós somos então guiados pela fé, muito além do que imaginamos. Ele nos guia através de sua vontade, através do Espírito Santo. Ele nos guia e nos livra de todo mal. Ele vai à frente do nosso caminho. Ele cuida de nós porque nos ama. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem Ele ama. Deus cuida dos que lhe entregam suas vidas. Está escrito, irmãos: vou instruí-lo e ensiná-lo no caminho que você deve seguir. Salmos 32, versículo 18. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele dirá os teus caminhos. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Portanto, irmãos, precisamos preencher nossa mente com fatos e informações confiáveis e, acima de tudo, com ensinamentos da Palavra de Deus. A sétima razão que nós podemos confiar em Deus: Deus nunca nos abandona. Ele nos ama e está atento a tudo que acontece em nossa vida. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele não exige nada em troca. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de João, capítulo 3, versículo 16. Você pode estar certo de uma coisa: que mesmo que todos te abandonem, Deus nunca te abandonará. Na palavra está escrito que Ele cuidará de nós. Então o mundo pode nos odiar, todos podem nos abandonar, nossa família pode nos deixar, nossos amigos podem nos virar as costas, porém Deus nunca nos abandonará. Ele cuidará de nós. Uma coisa é certa: Ele nem sempre afasta de nós os problemas, mas nos livrará dos problemas. Ele nos livra nos problemas. Ele estará ao nosso lado como um pai que busca o melhor para o seu filho. Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele nunca te abandona. Mesmo quando nada parece fazer sentido. Quando nós nos sentimos cansados e sem esperança, duvidando até mesmo da nossa fé,
ainda assim, Ele está do seu lado, Ele está do nosso lado, vendo e ouvindo tudo o que acontece. É nos piores momentos de nossa vida que Ele se faz presente nos amparando. Amém.